Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade aqui ao tema de contratos de trabalho, tá? Que a gente já estava vendo nos vídeos da aula 4, que a gente já postou, foram os temas da aula passada. A gente vai dar continuidade nesse tema de contratos de trabalho para encerrar essa primeira parte, para a gente já começar a falar de alterações de contratos de trabalho, para a gente finalizar essa parte primeiro de contratos de trabalho, das características, dos tipos e das fundamentações. Então, a gente está terminando essa primeira parte dos tipos agora de contrato, aí a gente vai para alterações de contratos de trabalho, aviso prévio e finaliza mais um tópico do nosso plano de ensino, tá bom? A gente está dando aqui a cadeira de Direito do Trabalho, primeira parte, para a gente ter, e meu nome é Juliana, para a gente finalizar mais um tema do nosso plano de ensino, do nosso semestre, da nossa cadeira de Direito do Trabalho. E a gente falou na aula passada dos requisitos, dos elementos essenciais do contrato de trabalho. E a gente vem agora começar a falar do contrato de prestação de serviços, que é um tipo de contrato de trabalho. E a gente já deu até uma pincelada, sim, algumas diferenças nele, algumas características, mas a gente vai falar rapidinho dele. Essa última parte aqui, que são esses tipos de contratos, é uma parte mais rápida, tá? Acredito eu que a gente não vai delongar muito e já vai começar com alterações de contrato de trabalho. Aí, o que é o contrato de prestação de serviço? É aquele pelo qual uma pessoa física, na condição de autônomo ou de trabalhador eventual, ou uma pessoa jurídica, presta serviços a outrem mediante remuneração. Então, aqui a gente está trazendo a ideia de que um autônomo, de um trabalhador autônomo ou um trabalhador eventual. Então, por essas duas características, a gente já vê que a gente não está numa relação de emprego, a gente está numa relação de trabalho, no contrato de trabalho. Falta um requisito, ela é essencial para a gente configurar uma relação de emprego. Por isso, esse contrato de prestação de serviços é específico. Então, o que são os contratos de prestação? Os contratos de prestação de serviço podem ou não ser pactuados com pessoalidade do prestador de serviço, dos serviços. A ideia da pessoalidade aqui é a ideia de uma pessoa ser contratada para desempenhar aquele serviço. Eu tenho um contrato de prestação de serviços de trabalho de um pintor específico. Eu quero que aquele pintor pinte aquele quadro para mim. Então, ali existe uma pessoalidade, nada impede. No entanto, neste tipo de contrato, sempre estará ausente o elemento subordinação. É a subordinação aqui que faz com que não configure uma relação de emprego. No caso aqui, a prestação de serviços deve sempre ser pautada pela autonomia do prestador, que não pode estar sujeito às ordens do tomador de serviços e não pode ter seu trabalho dirigido por ele. Importante ressaltar que subordinação não se confunde com orientações gerais para o serviço. É a ideia que eu estou contratando uma pessoa, eu quero que aquela pessoa desenvolva uma atividade, desenvolva um serviço. Essa pessoa vai desenvolver aquele serviço, mas ela vai desenvolver segundo a sua autonomia, segundo a sua forma de trabalhar. Ela não é subordinada, ela não tem que receber ordens desse contratante. Só que esse contratante, ele pode orientar, ele pode falar, olha, eu não quero isso, eu quero aquele modo, mas não um modo de trabalho do autônomo, ou no caso do trabalhador eventual. Ele está falando aqui do modo que ele quer o trabalho feito, que ele quer aquele trabalho concluído, aquela prestação de serviço concluída, e não no caso da maneira, do conhecimento técnico que esse trabalhador que está nessa prestação de serviço foi contratado. Então, aqui a característica do contrato da prestação de serviço é o que? A autonomia, que vai de encontro à subordinação. E a gente tem um outro tipo de contrato, que é o contrato de empreitada. No contrato de empreitada, ele está previsto lá nos artigos 610 e A 626 do Código Civil. E o que é esse contrato de empreitada? É aquele pelo qual alguém, o empreiteiro, se obriga sem subordinação ou dependência e mediante remuneração a fazer determinada obra para outrem, que é o dono da obra. Então, aqui a diferença de um contrato de empreitada para um contrato de prestação de serviço normal é a obra.
Toda vez que a gente fala de contrato de empreitado, a gente está falando de obra, de construção. Então, quando se tem um contrato de prestação de serviço, porque a empreitada é uma prestação de serviço, só que esse serviço é uma obra, será um contrato de empreitada. E da mesma forma que não há subordinação, não há, aqui há uma autonomia do empreiteiro. Então, o empreiteiro não é subordinado ao dono da obra. Então, esse empreiteiro ele pode executar a obra segundo os seus conhecimentos, de acordo com o seu entendimento. Nesse tipo de contrato, o que se visa é o resultado do serviço, que pode ser um fazer material, construção de uma casa, de uma parede, ou um fazer imaterial, execução de uma obra artística ou intelectual. O que se contrata é o resultado, e para se obtê-lo, o dono da obra pode contratar somente o serviço do empreiteiro ou pode contratar o serviço e o fornecimento do material. Aí a gente tem o outro tipo de contrato, que é o contrato de sociedade. O que é esse contrato de sociedade? Celebram contratos de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. É a sociedade, são os contratos de empresa, gente. Contratos de sociedade são as sociedades, são as pessoas que vão se tornar sócias. Elas vão se agrupar, vão se juntar, vão para ter o quê? Obrigações e direitos, obrigações a contribuir. Elas vão ter bens e serviços, então elas estão formando um novo ser, elas estão entrando em sociedade. Então elas estão celebrando um contrato de sociedade. O impacto pode ser bilateral ou plurilateral. Eu posso ter duas pessoas formando esse contrato de sociedade ou ter várias pessoas formando um contrato de sociedade. O contrato de sociedade dá origem a direitos e obrigações recíprocas entre os sócios e ainda entre estes a própria sociedade. Então aqui a sociedade é a ideia da sociedade de advogados, uma sociedade de contadores, uma sociedade desses profissionais, dessas atividades, para um exercício de uma atividade econômica. Eu preciso de um contrato de sociedade para exercer aquela atividade econômica. Ou eu quero exercer aquela atividade econômica com uma sociedade, através de uma sociedade. Essa que é a ideia do contrato de sociedade. E a gente tem também, aqui no contrato de trabalho, a pré-contratação. O que seria pré-contratação? Nos contratos, inclusive no contrato de trabalho, pode haver um período pré-contratual. Essa fase contratual prévia decorre do fato de que nem sempre o contrato tem formação instantânea. No contrato de trabalho, embora a regra seja celebração instantânea, ou seja, eu estou conversando, já vou celebrar, já estou no contrato de trabalho. É possível verificar-se casos em que há uma formação progressiva, caracterizada por conversações preliminares que são entabuladas sem qualquer propósito de obrigatoriedade. No entanto, tais conversações se não obrigam a concluir o contrato, nem por este motivo deixam de produzir, em alguns casos, efeitos jurídicos. É aquela ideia de eu estar já firmada com uma empresa, mas eu ainda não estou naquela empresa, não estou contratada, eu estou pré-contratado, eu não começo a exercer meu trabalho. Eu estou ali naquele período de experiência, eu tenho uma pré-contratação, eu estou esperando finalizar algo, eu estou esperando alguma situação para que concretize essa contratação. Então, eu ainda não tenho todos os elementos de um contrato de trabalho, eu não tenho todos esses elementos, por isso que eu não tenho a ideia de obrigatoriedade, de cumprimento daquele contrato, daquele pré-contrato. Mas isso não quer dizer que não vai produzir efeitos, não vai produzir uma segurança jurídica entre essas duas pessoas que formalizaram essa pré-contratação. A pré-contratação aqui é a ideia de eu ter uma proposta de emprego. Eu vou para aquela proposta, só que eu ainda não formalizei a contratação. Eu estou numa pré-contratação. Não é o contrato de experiência, gente. Isso aqui é uma pré-contratação. Eu estou para ser contratado. Eu estou verificando se há uma formação progressiva ou há uma formação progressiva. Conversações preliminares para sem qualquer propósito. Eu estou formalizando um contrato, mas eu estou numa pré-contratação. E isso já fez efeitos. Uma promessa de um emprego já é uma pré-contratação e pode gerar efeitos jurídicos.
O pré-contrato decorre da proposta de contratação e difere do chamado contrato preliminar, que é o contrato de experiência, que é aquele que, sem conter todas as formalidades necessárias, é celebrado pelas partes antes do contrato final e definitivo. Uma vez concluído o contrato preliminar, qualquer das partes pode exigir, em prazo que for por ele assinado, a celebração do contrato definitivo, salvo se dele constar cláusula de arrependimento. Então, eu tenho um contrato, uma pré-contratação, um contrato de pré-contrato, um preliminar, que eu tenho naquele contrato uma cláusula de arrependimento. Ou seja, eu tenho a possibilidade de desistir daquela contratação. Então, se eu for, mesmo assinado depois, celebrei o definitivo, mas naquele pré-contrato existia uma cláusula de arrependimento, eu posso me negar, eu posso ter uma possibilidade de rompimento desse meu contrato definitivo. E prestem atenção, gente. A pré-contratação está prevista onde? Lá no Código Civil. Essa possibilidade da cláusula de arrependimento está lá no Código Civil, artigo 463 do Código Civil, tá? Então, a gente está tratando de contrato, de pré-contrato de trabalho, não é contrato de emprego, não é CLT. Aqui a gente não tem essa formalidade ainda, estou numa pré-contratação, ainda não há execução de um trabalho, por isso que não há exigência das leis trabalhistas nesse sentido. O dever de indenizar fundamenta-se na chamada responsabilidade civil com pré-contratual. Assim, caso o executante não dê cumprimento ao contrato após o que foi negociado na fase pré-contratual, poderá a parte contrária considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos nos termos do artigo 465 do Código Civil. Então, eu negociei algo, formalizei no pré-contrato, só que ele não foi cumprido. Aquele pré-contrato, as determinações do meu pré-contrato não foram cumpridas devidamente. Não houve a execução correta daquele meu pré-contrato. Então, isso pode gerar uma indenização, isso pode gerar a conclusão, a verificação de uma responsabilidade civil pré-contratual. E essa responsabilidade civil pré-contratual e a possibilidade de indenização por esse não cumprimento dessas cláusulas pré-contratadas está lá no artigo 465 do Código Civil. A pré-contratação está prevista, as consequências dela no Código Civil, no artigo 463 e 465 do Código Civil. Então, quais são os efeitos do contrato de trabalho? Aqui a gente já está entrando em outro tema, tá? A gente terminou o contrato de trabalho, alguns tipos, e agora a gente está entrando em efeitos do contrato de trabalho. Quais são esses efeitos do contrato de trabalho? Os efeitos do contrato de trabalho são dois. Nós temos os efeitos próprios, que é a execução de boa-fé, as obrigações do empregado, obrigações do empregador e o poder de direção do empregador. Eles são próprios do contrato de trabalho. Todo contrato de trabalho tem que ter uma execução de boa-fé. Os dois lados têm que pensar na boa-fé. É uma característica de todo contrato, gente, independente se é de trabalho, independente se é civil, independente se é prestação de serviço. Todo contrato é pautado na boa-fé, princípio da boa-fé, princípio da boa-fé objetiva. Então, eu estou aqui falando de contrato com uma execução de boa-fé. Eu tenho que pressupor que aquele meu empregado vai desempenhar aquele trabalho com boa-fé. E eu tenho que pressupor que o meu empregador ele vai fazer todas as regras do contrato de trabalho, decorrentes do contrato, de boa-fé. Eu tenho esse princípio atrelado às duas partes do contrato, tanto ao empregador quanto ao empregado. A boa-fé é executar pensando que o outro está fazendo aquilo corretamente, que o outro vai desenvolver o seu trabalho corretamente, que não vai haver nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, nenhuma ordem errada do empregador, não vai ter uma execução errada por parte do empregado. Então, é isso a ideia da execução de boa-fé. Aí eu tenho obrigações do empregado e obrigações do empregador. As obrigações decorrem tanto da legislação, né, que a gente tem na CLT, as obrigações, como também de regulamentos internos da própria empresa, do próprio contrato de trabalho. A gente tem essas obrigações. E outro efeito do contrato de trabalho é o poder de direção do empregador, que a gente já estudou quando a gente estava tratando de sujeitos do
contrato de trabalho. Poder de direção do empregador. O empregador, ele tem o poder de dirigir. Lembram-se do poder que ele tem de organizar a empresa como ele quer, de disciplinar o funcionário, de fiscalizar. Então, ele tem esse dever esse poder de direção. Ele tem como gerir o seu negócio, ele tem como fiscalizar o seu negócio, ele tem como aplicar sanções ao empregado que descumpre alguma ordem dele. Mas isso com as suas limitações que a gente já estudou. Então, esses são os efeitos próprios de um contrato de trabalho. Todo contrato de trabalho vai ter uns efeitos, vai ter efeitos, e esses são próprios, decorrem do próprio contrato de trabalho. E a gente tem os efeitos conexos, que são outros efeitos que são gerados através desse contrato de trabalho, que são os direitos intelectuais e as indenizações por danos morais e materiais. Às vezes, no contrato de trabalho, a gente tem a ideia de que houve um acidente de trabalho ou alguma situação adversa que aconteceu dentro daquela relação de emprego. Então, a gente tem as indenizações para justamente compensar essa perda que houve. Quando houve alguma coisa externa a esse contrato, externa à vontade das partes, ou então que as partes colaboraram para esse efeito, né? Para esse dano. Então, aqui a gente tem um efeito conexo da relação de trabalho, do contrato de trabalho que pode existir. Um contrato de trabalho pode gerar uma indenização por danos morais ou materiais decorrentes dessa relação, porque existem situações que podem gerar indenizações, um acidente de trabalho, uma humilhação no trabalho, uma revista feita de forma indevida. Então, são várias as situações que podem gerar indenizações. E a ideia também dos efeitos são os direitos intelectuais. Eu tenho direito à minha execução de trabalho, ao meu conhecimento, de desenvolver meu conhecimento dentro da minha função, da minha profissão, dentro desse meu contrato de trabalho. Aí a gente tem os efeitos próprios e os efeitos conexos. A gente vai falar rapidinho aqui só para resumir o que a gente já acabei de falar no outro slide, tá? Os efeitos próprios são os inerentes ao próprio contrato de trabalho e decorrem de sua natureza e de seu objeto. São os efeitos próprios, aqueles primeiros que a gente falou. Execução de boa fé, eu vou fazer o trabalho com boa fé, né? Os dois lados vão estar pensando positivamente. A fé, boa fé, é acreditar no outro, acreditar que ele está fazendo aquilo certo. Obrigações do empregado deve se dar com diligência e fidelidade, e ainda de forma assídua. Então, são as responsabilidades que o empregado tem ao trabalhar. Diligência, ter cuidado, fidelidade, trabalhar com aquele empregador de forma fiel às suas ordens. E ainda de forma assídua, ou seja, regular, não faltar, justificativa de faltas. Obrigações do empregador, como regra, obrigações de pagar, dar condições de trabalho, de segurança. Então, aí são as obrigações de dar que geralmente estão vinculadas ao empregador. E o poder de direção do empregador, que é justamente de organizar, de fiscalizar, de sancionar esse empregado. Aí a gente tem uma das últimas consequências aqui do contrato de trabalho, é o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas. Esse termo de quitação anual das obrigações trabalhistas está lá na lei número 13.467 de 2017. Ele veio, né, esse termo de quitação com esta lei. E qual é esta lei? É a lei da reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista trouxe a ideia do termo de quitação anual de obrigações trabalhistas. E o que é esse termo? Esse termo é um termo que você faz anualmente com o seu empregador, empregado e empregador, dando total quitação às obrigações trabalhistas daquele ano. Ele passou a prever a possibilidade de ser realizada uma quitação anual das obrigações trabalhistas do empregador decorrentes do contrato de trabalho, durante a vigência do contrato de trabalho, ou mesmo após a extinção deste. Trata-se de uma faculdade das partes, não sendo obrigatória sua realização. Então, esse termo de quitação anual os dois falando das duas partes, tanto o empregado quanto o empregador, que não houve qualquer descumprimento de uma norma trabalhista, foi pago corretamente as horas extras, foram pagas corretamente ao 13º, as férias, são esses requisitos, é essa quitação de obrigações trabalhistas.
Se alguém tinha que receber insalubridade, receber a insalubridade, recebi minhas férias, recebi hora extra, não tive demandas de hora extra intra-jornada, que é a hora do intervalo. Então, tudo isso são demandas, são direitos trabalhistas que podem estar previstos no termo de quitação anual. Só que esse termo, ele deve ser firmado perante o sindicato dos empregados da categoria, segundo o artigo 507b da CLT. Então, aqui, eu tenho que ter o respaldo do sindicato para esse termo de quitação anual ser válido. E só para constar, gente, esse termo de quitação também, a priori, ele pode ser discutido na Justiça do Trabalho, certo? Só que ele tem que ser verificado como foi feito, quais são os elementos que constam nele, para tentar impor alguma questão de invalidade nesse termo. E a gente tem os efeitos conexos, que são os outros efeitos do contrato de trabalho. São aqueles que, embora não derivem de sua natureza, de seu objeto e do conjunto natural de obrigações dele decorrentes, são a eles acoplados. São os efeitos que não têm natureza trabalhista, mas que se submetem à estrutura e dinâmica do contrato de trabalho por terem surgido em função ou em vinculação a eles. Que é a ideia de que eu tenho algo naquele direito, aconteceu algo naquele contrato, e daquele contrato gerou-se uma situação, e essa situação é conexa à relação de trabalho. Ela é uma subsidiária, ela tem relação direta. Se não existir a relação de trabalho, não existe conexão. Então, é essa a ideia dos efeitos conexos. Então, quais são os exemplos de efeitos conexos que a gente já viu? O direito intelectual e o da indenização. O intelectual são vantagens jurídicas que decorrem da criação intelectual, seja por meio de produção científica, literária ou artística, seja por meio de inventos. Eu estou usando meu intelectual, estou usando meu direito intelectual aqui. Meu direito intelectual, na verdade, é meu pensamento, minha direção, meu conhecimento, minha produção científica, literária ou artística em prol dessa relação de trabalho. E eu tenho meus direitos também naquela produção. Não é somente por estar produzindo um novo produto que eu não vou ter o meu direito assegurado à minha autoria naquele produto. Então, são outras situações que decorrem desse direito intelectual, que decorrem de uma relação de trabalho e existem consequências desses direitos que nascem naquela relação de trabalho. E a gente tem indenização por danos morais e materiais. Dano material implica lesão aos bens materiais de alguém sujeitos à avaliação econômica. Compreende o dano emergente traduzido pelos gastos feitos pela vítima, que deverão ser ressarcidos pelo autor do dano, e o lucro cessante constituído de vantagens que a vítima deixou de oferir durante certo período em virtude do dano. Dano moral é aquele que decorre do prejuízo ou lesão causados a bens ou direitos estritamente pessoais do sujeito de direito. É o dano que atinge os direitos da personalidade. Então, dano material é dano palpável, é dano de matéria, é dano de bem. Então, eu estou no dano de alguma matéria. Por exemplo, eu quebrei essa xícara, quebraram essa minha xícara. Esse é uma matéria, isso é um bem. E ele tem um valor, ele tem um preço. Esse preço ele pode ser indenizado, eu posso ser ressarcida por esse preço aqui que eu estou tendo. Então, isso é a ideia do dano. Aí a gente tem como também consequência um dano emergente e um dano do lucro cessante. Eu estava ganhando dinheiro com essa xícara? Não. Mas se eu estava ganhando dinheiro, eu também tenho como ganhar, além do valor da xícara, o dinheiro que eu estava ganhando com esta xícara, o dinheiro que essa xícara estava me proporcionando. Então, tudo isso vira dano e você pode ser ressarcido. Mesma ideia do dano moral, no contrato de trabalho, numa prestação de serviço. Gente, a gente está falando de contrato de trabalho como um todo, tá? Eu tenho um dano moral que ele decorre do prejuízo ou lesão a bens e direitos pessoais. É a minha moral, o dano moral é meu. Eu estou sendo ofendida no meu eu, na minha pessoa. Então, é daqui, do meu direito de personalidade, por eu me sentir humilhada, eu me sentir desvalorizada, ou me sentir não com a moral baixa, lesada, sendo que eu considerei que fui humilhada nessas situações. Então, a gente também tem esses danos por
ou indenizações, desculpa, por danos morais e materiais que vão decorrer de uma relação de contrato de trabalho, certo? Então, esses efeitos são os efeitos o quê? Os efeitos conexos, decorrem de uma relação de trabalho, mas não delas necessariamente, nem toda a relação. A ideia dos efeitos conexos aqui é a ideia de que nem toda relação de trabalho, nem todo contrato de trabalho vai ter direito, exemplos de direito intelectual ou indenização por dano moral e material. Por que nem toda relação vai ter isso? Porque não é da natureza dela, não é da natureza da relação de contrato. E isso pode decorrer de uma relação de contrato, mas não necessariamente toda relação, todo contrato de trabalho eu vou ter esse efeito. Por isso que é esta a ideia dos efeitos conexos, tá? E aqui a gente acaba nossa aula, a gente acaba essa primeira parte dos contratos de trabalho, tá? Aí a gente vai voltar daqui a pouco no próximo vídeo para falar das alterações do contrato de trabalho, e com isso a gente finaliza contrato de trabalho, certo? Aí eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Se não entenderam, a gente vai para uma aula normal, todo vai estar disponível. Mandem suas dúvidas, certo? Para vocês sanarem essas dúvidas, não ficarem com nada. Vamos acompanhar, pessoal, as aulas já estão disponíveis aqui no YouTube, vocês podem ter acesso a qualquer momento. Dá para assistir na aula. Aproveitem esse horário que vocês estariam na faculdade e assistam às aulas, acompanhem as aulas. Tenham esse momento para assistir a aula, para acompanhar a matéria, para não ficar perdido, para não acumular matéria. Sentem-se numa mesa, preparem seu material de estudo. Tem os slides que eu já mandei, façam suas anotações também nos seus cadernos, tirem suas dúvidas, tá bom? Eu vou estar aqui à disposição de vocês e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Obrigada e até logo!